Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos assistindo. Me chamo Ari Souza, sou advogado, especialista em direito médico e em ciências criminais. Sou sócio fundador do escritório GS Advocacia Especializada. E esse é o canal Qual o Meu Direito, Qual o Seu Direito, Qual o Nosso Direito. Esse negócio não quer funcionar. Oh, Jesus, aí. Ficar mais confortável, gente, aqui. Vamos lá, continuando. Hoje o tema do vídeo é execução penal, algumas das suas características e bem como a diferença da execução penal, né, que é a execução da pena, ali para quem não sabe, qual a diferença entre execução penal e as prisões cautelares, tá? É um tema importante porque é muito confundido no Brasil, que a pessoa às vezes ela supostamente cometeu um crime. Por que eu falo supostamente? Porque até prova em contrário, a pessoa é presumidamente inocente e essas são as regras, gostemos ou não, devemos respeitá-las e segui-las. E às vezes ela supostamente cometeu um crime, mas a prisão dela ou é ilegal ou é desnecessária. E aí, por ser um desses dois fatores, a pessoa acaba tendo o direito de responder o processo em liberdade. Direito este também assegurado ali pela nossa Constituição Federal. Gostemos ou não, é a regra do jogo, devemos respeitá-la e segui-las, essas regras, tá? Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre execuções penais porque a pessoa confunde muito o fato de um acusado, um indiciado responder o processo em liberdade com a questão dele não ser apenado, dele não ficar preso em momento algum, ou o fato dele estar respondendo processo de liberdade, não tem nada correndo contra ele, é como se fosse uma impunidade no nosso país. Não é verdade, não é assim que funciona, tá? Então vamos lá, a execução penal, gente, o propósito e as características dela, na execução penal, é o estágio do processo penal que tem como objetivo concretizar ali a sanção imposta ao condenado por meio da sua privação de liberdade. É de fato a prisão, a pena prisão, né? Essa etapa de execução penal ocorre somente após o trânsito em julgado de sentença condenatória, né? Sentença penal condenatória transitada em julgado, ou quando não cabe mais recursos contra a decisão judicial, né? Quando a decisão ali ela transita em julgado. E o aspecto central dessa lei, gente, é a ressocialização do condenado. A lei de execuções penais, né, que é a que rege, chamada ILEP, é a que rege as execuções das penas, e o objetivo dela é justamente a ressocialização ali do apenado. Sabemos que na prática isso não funciona, e existem inúmeras críticas ao sistema carcerário brasileiro, né, atual, e nenhuma ideia muito revolucionária de reforma desse sistema, o que é uma pena, o que é uma tristeza, né, gente? Poderíamos ter uma solução melhor. A execução penal é executada pelo Estado por meio do sistema penitenciário e deve seguir os princípios constitucionais, gente, da individualização da pena, proporcionalidade da pena, né, do crime e da pena imposta, humanidade e respeito à dignidade da pessoa humana. Esses são princípios básicos a todo cidadão, a todo ser humano, independente do que ele fez, independente do que ele deixou de fazer. Em contrapartida, gente, as prisões cautelares, ali, a prisão temporária, a prisão preventiva, elas são prisões que o próprio nome já fala, cautelar. É para se assegurar uma cautela de que, enquanto o processo está se tramitando ali, enquanto se discute sobre a culpabilidade, sobre a culpa, sobre a punição do réu, do indiciado, do acusado, ele ser mantido cautelarmente preso. Tá, há muitas controvérsias, há muitas discussões sobre essas possibilidades ou não, sobre isso ser ilegal ou não, mas é possível também que a pessoa responda o processo ali já encarcerado. Não é a regra prevista no jogo, né, que a regra é que até que se prove o contrário, a pessoa é presumidamente inocente
e deve responder o processo em liberdade, mas é como acontece na realidade brasileira. Então, a pessoa ela pode e tem o direito de responder o processo de liberdade, mas às vezes ela passa cumprindo ali com a prisão cautelar, que pode ser preventiva, pode ser temporária, enfim, vai variar de caso para caso. Então, essas são as diferenças. As prisões cautelares elas ocorrem no curso do processo ou da investigação policial. Tem o objetivo principal ali, gente, de assegurar o andamento do processo penal, né? A assegurar a instrução do processo penal, bem como a manutenção da ordem pública. São conceitos bem genéricos que nada dizem na verdade. E aí, sobre esses conceitos genéricos, os juízes justificam as prisões, às vezes até esdrúxulas. Mas é isso. Vamos lutar contra esse sistema e com o tempo esperamos que isso melhore, que as coisas se tornem mais humanas e melhores para todos nós. Porque nós, sociedade, acabamos pagando o preço. Apesar de muita gente desejar que foi preso, tem que passar o pior, como o pão que o diabo amassou, só que acontece que quem comer esse pão que o diabo amassou volta de novo para a sociedade e às vezes pior. E a gente não se beneficia de forma alguma com isso. Preciso matar o mal pela raiz, né? Que é justamente investir em educação, ressocialização e etc. Um abraço, até o próximo vídeo.